E aí, galera? Belezinha? Beleza? Vamos continuar? Vamos embora. Olha aqui, paramos aqui, né? Estamos falando sobre direitos e vantagens, já expliquei a diferença entre direitos e vantagens. Vantagem tem aspecto remuneratório e comecei a separar com vocês, né? Indenizações, gratificações adicionais. Indenizações é ressarcimento, né? São ressarcitivas. E aí, já comentei essas quatro estão no estatuto. E aí, por isso é que indenização nunca pode ser incorporada à remuneração, né? Como uma coisa excepcional. Tá. Gratificação e adicional, não. Gratificação e adicional, isso é realmente acréscimo remuneratório. Então, como é acréscimo remuneratório, o estatuto diz o quê? Que pode ser que uma gratificação adicional venha a se incorporar na remuneração na forma da lei. Então, o estatuto não fala, não prevê nenhuma hipótese de incorporação. Mas é possível que uma lei venha dizer lá, né? Se o servidor exercer função de confiança durante 10 anos, isso daí se incorpora à remuneração, por mais que ele perca a função, isso daí ele não vai perder mais e inclusive vai poder levar para a aposentadoria. Beleza? Beleza. Uma lei pode, né, dizer que gratificações adicionais venham a se incorporar. Outra coisa importante, as indenizações, como são ressarcimentos, elas podem ultrapassar o teto e elas podem ser pagas a quem recebe subsídio. Certo? Certo. Gratificação adicional. Está no meio lá da remuneração, então elas não podem ultrapassar o teto. E também quem recebe subsídio não pode receber nenhuma dessas gratificações. Policial Rodoviário Federal recebe subsídio. Então ele tem direito adicional de periculosidade? Não. Tem direito trabalha de madrugada, vai receber adicional noturno? Não. Nada disso. Beleza? Beleza. Então, quais são essas gratificações adicionais que estão previstas aí no Estatuto Federal, na Lei 8.112? Eu vou bater rapidamente com vocês, porque você tem que ler, né? Claro, está lá no Estatuto Federal, falando uma por uma, detalhezinhos e tal, e aí eu vou só citar, mas você tem que ler com calma, detalhes sobre todas elas. Primeira é a retribuição para quem exerce uma função de direção, chefia, assessoramento. Eu bati com vocês na Constituição Federal, né? Função de confiança. O que é função de confiança? Função de confiança é inerente a quem tem cargo efetivo. Então, o técnico judiciário, ele pode chegar a diretor, porque para ser diretor tem que ser técnico ou analista. Então, esse diretor não é cargo em comissão, isso é uma função de confiança. Então, aquele técnico recebe lá remuneração de R$4.000, o analista recebe remuneração de R$7.000 e qualquer um dos dois, quando vier a ocupar uma função de confiança, for diretor daquela divisão, esse técnico, esse analista vai receber uma retribuição estabelecida em lei, mais de R$2.000. Então, o técnico ganha 4, com mais essa gratificação de 2, vai passar para 6. O analista que ganha 6, mais uma retribuição de 2 para ser diretor, vai passar a ganhar 8. Tá, sabendo que essa gratificação, a qualquer momento, o servidor pode perder a função, né? Pode ser dispensado da função, e aí vai perder essa retribuição. Certo? Certo. Depois, gratificação natalina. Gratificação natalina é o 13º. Nada mais do que o 13º que qualquer trabalhador recebe, né? Então, é a remuneração de dezembro. Então, o servidor, a cada mês de trabalho, o servidor ganha mais 1/12 da remuneração de dezembro. Isso aí interessa para quando ele entra na administração no meio do ano, né? Entra lá em maio. Então, entrou em maio, vai maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí, 8 meses. Então, quando chegar no final do ano, vai receber 8/12 da remuneração de dezembro. Beleza. Depois, adicionais de atividades insalubres, perigosas e penosas. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de penosidade, que é como a gente chama isso daí, né? Isso daí é para quem? Profissional, o servidor que exerce uma atividade que faça mal à saúde, mas ele não tem risco de morrer. Só faz mal à saúde porque trabalha em local ruim para a saúde, com produtos nocivos e tal, terá direito adicional de atividade insalubre. Aquele que exerce uma função
que tenha risco de morte, esse sim é adicional de atividade perigosa. O servidor não pode acumular os dois, né? Supondo que essa tua função é perigosa e insalubre, o servidor vai ter que optar pelo maior, né? Aquele que paga mais. Então, nem sempre a periculosidade é um valor, a insalubridade, dependendo do grau de insalubridade, né? Pequeno, médio e alto, pode ser que o adicional de atividade insalubre no grau máximo seja maior do que o adicional de periculosidade. Então, em determinados momentos, o adicional de insalubridade paga mais do que o adicional de periculosidade, o servidor vai optar pelo maior, né? Vai receber o que paga mais, não pode acumular. E o que é adicional de atividade penosa? Bom, engraçado. Está escrito no estatuto, né? Pelo que vem escrito lá, você vê que o adicional de atividades penosas não tem nenhuma relação com a atividade. Inclusive já caí em prova pegadinha com relação a isso, né? Colocaram assim: o adicional de atividades penosas será devido ao servidor que exerça uma função que exija alto grau de esforço físico. E por isso a atividade é muito penosa. Certo? Errado. O adicional de atividade penosa não tem nada a ver com a atividade. Tem a ver com o local onde o servidor está exercendo aquela atividade. Tem a ver com o local. Então, o servidor que trabalhe numa localidade onde as condições de vida sejam insatisfatórias, né, municípios do interior que tenham poucos recursos e tal, a qualidade de vida não é boa, esse servidor, independentemente de qual é a atividade que ele está exercendo, mas ele mora naquele local, quer dizer, ele tem que exercer a atividade naquele local, naquele município, vai receber esse adicional. Claro que o estatuto não fala quais são essas localidades, isso aí depende de regulamentação. Então tem um decreto que coloca lá quais são esses locais que dão direito adicional de atividades penosas. O estatuto adianta o quê? Zona de fronteira. Então qualquer servidor federal que trabalhe na fronteira tem direito adicional de atividades penosas. Então um servidor que trabalha lá na Ponte da Amizade, olhando lá o pessoal que entra e sai, né, do país e tal, bom, ele trabalha na Ponte da Amizade. Ele trabalha todo dia dentro de um gabinete, com ar-condicionado, com vista para a lagoa e tal, não sei o quê. Tem direito adicional de atividades penosas? Tem, porque ele trabalha lá na fronteira. E esse adicional de atividades penosas é acumulável com um dos outros dois. Se ele trabalha na fronteira, a atividade dele é de risco e é insalubre, ele vai receber o quê? O adicional de atividades penosas, mais um dos outros dois adicionais, o que pagar mais. Certo? Certo. Adicional de serviço extra, hora extra. Então, qual é a carga horária semanal do servidor? 40 horas semanais. O que o servidor ultrapassar, naquela semana trabalhou 41 horas, 42 horas, essa 2 horas a mais será contada como hora extra, que terá o acréscimo de 50% em relação à hora normal. Quanto é que o servidor ganha por mês? Divide pela carga horária, dá lá R$100 a hora. O servidor ganha R$100 a hora, para facilitar o cálculo, né? Então ganha R$100 a hora. Se ele trabalhar a mais, essa hora a mais ele vai receber R$150. E o adicional noturno? O adicional noturno é para quem trabalha à noite, de 10 horas da noite, 22 horas, até 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, quem trabalha nesse período, de 10 da noite às 5 horas da manhã, essa hora será acrescida de 25%. Ok? Ok. Agora, tem um cálculozinho lá, né? Ele vem dizendo, nesse horário, cada 52 minutos e 30 segundos
será contado como 1 hora. 52 minutos e 30 segundos contam com 1 hora. Aí, pessoal, pô, caraca, por que foi inventar esse negócio a cada 52 minutos e 30 segundos? É fácil. É fácil. Para que serve isso? Repara que de 10 da noite às 5 da manhã, são quantas horas? 7, né? De 10 horas da noite às 5 horas da manhã, são 7 horas. Se você pegar cada 52 minutos e 30 segundos e contar como se fosse 1 hora, esse período da noite aqui de 7 horas corresponde a uma jornada de 8 horas. Então esse cálculo aí é para transformar, ou seja, o servidor que trabalhar de 10 horas da noite às 5 horas da manhã, ali no meio tem quantas horas? 5 horas. Fazendo essa conta, na verdade isso daí é uma jornada de 8 horas. Entendemos isso? Quer dizer, o cara que trabalhar um dia de 10 horas da noite às 5 horas da manhã, isso daí são 8 horas trabalhadas e ainda com um acréscimo de 25%. Ou seja, quanto é que o servidor recebe por hora? R$100. Tá. Ele trabalhou de 10 horas da noite às 5 horas da manhã. De 10 horas da noite até 5 horas da manhã, tem quantas horas? 7. 7, mas como é noturno, essas 7 horas correspondem a uma jornada de 8 horas. Então ele trabalhou 8 horas. 8 horas a R$100, R$800. Mais 25%. Mais um quarto. Um quarto de R$800 dá R$200. Então R$800 mais 200 mil. O cara que trabalhar de 10 horas da noite às 5 horas da manhã, essas 7 horas, ele vai receber R$1.000. Porque tem os dois benefícios. Entendemos? Entendemos. O adicional de férias. O adicional de férias é aquele 1/3 a mais, né? Quando o servidor sair de férias, ele vai receber naquele mês, saiu de férias em junho. Então, naquele mês, ele vai receber o mês de férias com mais 1/3 da remuneração. E essa última gratificação? Gratificação para participar de curso ou concurso. Participar organizando o curso, organizando, ajudando a administrar, organizar o concurso, dando aula no curso. Não é gratificação por participar do curso, não, hein? A administração te dá um curso de informática. Aí você vai fazer o curso e ainda vai ganhar uma gratificação por isso? Não. Não vai receber, não. Isso daí é para quê? Ah, teve o concurso lá pro TRT. Os aprovados, quando entrarem, né, quando tomarem posse, serão submetidos a um curso lá de formação. E aí, os analistas que já são do TRT, alguns serão chamados para dar um curso de treinamento para os novos empossados. Aí, esses servidores que trabalharem dando curso ou trabalharem na fase do concurso, né, ajudando a organizar, fiscal de sala, elaborar qualquer coisa relacionada a isso, vão receber uma gratificação. Tem uma forma de cálculo lá dita no estatuto, né? Vai contar por hora, com mais isso. Eu nunca vi em prova, não quer dizer que eu não possa cair, né? Mas eu não vejo eles ficarem perguntando detalhezinho, como é que é a cada hora que ele participar do curso, vai receber mais tanto. Eu acho mais importante você ter a ideia na sua cabeça. Tá legal? Então, fechou. Essas são as vantagens a que o servidor tem direito. Vamos lá, vamos adiantar. O que mais? Muito bem. Licenças. Na verdade, as licenças são direitos do servidor. A gente está lendo o capítulo de direitos e vantagens. Né? Licença é direito. Direito que o servidor tem a tirar uma licença, não ir trabalhar. E recebendo, Gustavo? Depende. Vamos ver quais são as licenças remuneradas e não remuneradas. De qualquer maneira, a licença, o servidor tem direito a ficar de licença, não ir trabalhar e, em alguns casos, receber, em outros casos, não receber, mas, mesmo assim, ter direito de ficar em casa sem ir trabalhar. Então, as licenças são direitos. Olha o macetezinho que eu bolei aqui, gente. O esqueminha que eu preparei para você guardar. Eu separei, no capítulo de licenças de direitos e vantagens do servidor, existem essas 7 licenças.
7 licenças iniciais, adoro esse negócio, né? Bota inicial, das assim. Se você decorar, quais são as licenças que são previstas como direitos e vantagens do servidor? Das assim. Se você decorar o das assim, pode ser que você lembre, né? Que o D de doença, afastamento, serviço militar, atividade política, capacitação, interesse particular e mandato classista. Pode ser que você lembre que essas licenças, 7 licenças dadas assim, são essas daí. Aí, para facilitar, ó, de novo, toda hora eu falo isso, né? Caraca, eu tenho até de parar de falar, mas isso aqui é um quadro para facilitar a sua visualização e a sua memorização. É legal depois que você guardar isso, você treinar, tenta montar esse quadrinho. Licenças, dados assim, doença, afastamento, parará, parará, parará. O prazo, esse é o prazo de tanto dia, essa é remunerada, essa não é essa aqui. Tenta fazer isso, treina. Por quê? Porque quando chegar aí uma questão na prova, e toda hora aparece, né? O servidor está de licença com relação a isso. Esse tempo aqui, ele é remunerado, não é remunerado, ele conta, não conta, tem direito, qual é o prazo. Quando aparecer uma questão dessa na prova, a ideia é quando aparecer o quadro, pum, vem na tua cabeça na mesma hora. Das assim, paraná, paraná. Você pode até chegar na hora no papel do lado, né? Das assim. Aí está perguntando a licença serviço militar. Você das assim, serviço militar. Essa aqui o prazo é tanto, é remunerado, não é remunerado. Beleza. Você, se vier o quadro na tua cabeça e a ideia é tem que vir, desde que você treine várias vezes, não é uma, nem duas, nem três, nem 10, não, gente. Tem que treinar isso 50 vezes. Se você treinar isso 50 vezes, 100 vezes, você vai fazer. Coloca aí o quadro de licenças. Pá, 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 pá. Pum. Treinar rápido. Você faz isso em 20 segundos. Pá, 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 não sei o que, sei o que lá. Olha lá, gabarito. Que questão? Gabarito, letra C. Próximo. Você treinar isso diversas vezes, na hora da prova, isso vai vir na tua cabeça. Se você olhar isso uma ou duas vezes antes da prova, pode ser até que você lembre, depois de ficar quebrando a cabeça 2, 3 minutos, pode ser até que você lembre e acerte a questão. Mas acertar uma questão de direito administrativo depois de 3, 4 minutos, cá pra nós. Não interessa. Acertou, mas não adiantou nada. Porque se você perdeu 4 minutos, você deixou de fazer uma questão de português, você deixou de fazer questão de raciocínio lógico, e aí já era, perdeu. Perdeu? Tranquilo? Então, olha aqui. Dados assim, as licenças são essas 7, e aí, a partir daí, você guarda os prazos e quais são remuneradas, quais que não são. Vamos ver? Primeiro, doença pessoa na família. Seu filho, sua mulher, qualquer dependente seu, qualquer pessoa, né, que viva as suas expensas, que dependa de você, ficou doente. Então, se você comprovar que essa pessoa está doente, de fato, e você comprovar que você precisa dar assistência àquela pessoa, né? O seu filho está internado no hospital e você precisa acompanhar, precisa ir ao hospital, ficar lá acompanhando seu filho. Aí você tem direito. Porque se seu filho não está doente, você não tem direito. E se ele está doente, mas ele vai lá só fazer um tratamento e sai, você não precisa ficar com ele lá, ou tem outra pessoa que possa acompanhar e etc., você também não tem direito. Não, meu filho está internado, está fazendo um tratamento e tal, e eu preciso ficar lá. Então, aí realmente você terá direito à licença por doença em pessoa da sua família. Por que prazo? A licença será concedida pelo prazo de até 60 dias com remuneração. Então, tirar a licença de 60 dias, posso tirar a licença por 30 dias ou por 45 dias, né? Até 60 dias com remuneração. Claro, não é 60 dias, né? Teu filho ficou doente, tirei licença. 10 dias depois teu filho ficou bom. Acabou a licença. Se ninguém souber, Gustavo, eu pego uma licença de 60 dias, meu filho fica bom em 10 dias, não preciso mais e continuo de licença. Ninguém souber, ninguém descobrir. Se alguém descobrir,
Primeiro, vão cancelar a sua licença e você pode até responder por isso, porque você está de licença de má fé. Você sabe que você está em casa sem fazer nada e você deveria ter voltado a trabalhar. Pode ser obrigado a devolver aquilo que você recebeu? Pode. Pode responder por isso. Então, licença por até 60 dias com remuneração. Se precisar prorrogar, deu 60 dias, a pessoa continua doente, eu preciso continuar lá, você pode prorrogar? Pode, por até mais 90 dias, mas aí esse período já é sem remuneração, ou seja, essa licença pode chegar até 150 dias, 60 mais 90, né? Pode chegar até 5 meses, mais ou menos. Acabou, deu lá os 150 dias, seu filho continua doente. Sinto muito, vai ter que voltar a trabalhar. Não pode continuar de licença mais de 150 dias, não. Ok? Ok. Ah, Gustavo, e eu posso tirar outra? Então, tudo bem, acaba o prazo de 150 dias de licença, eu volto a trabalhar, trabalho um dia, dou a entrada e peço de novo. Meu filho está doente, peço de novo. Beleza? Não. Porque a administração fala que não poderá ser concedida outra licença no prazo de 1 ano a partir do início da licença. Então, a partir do início, não é a partir do término, hein? Você saiu de licença em, vamos supor que 150 dias seja 5 meses, né? Para facilitar os cálculos. Você saiu de licença em março. Março, abril, maio, junho, julho. Acabou a licença. Acabou a licença em julho, 5 meses, você vai ter que voltar a trabalhar. Quando é que você pode tirar outra licença? A partir de março. 1 ano a partir do início daquela licença. A partir de março do outro ano, né? Tranquilo? Tranquilo. Bom, licença por afastamento do cônjuge. Teu cônjuge foi trabalhar em outro lugar. Então, olha só, qual é a diferença dessa licença de afastamento do cônjuge para remoção para acompanhar o cônjuge? Lembra que a gente falou? Para você ter direito à remoção por afastamento do seu cônjuge, tem 2 requisitos básicos. O seu cônjuge tem que ser servidor de qualquer esfera ou militar, né? Então ele tem que ser servidor e ele tem que ter sido deslocado pela administração, de ofício. Se ele não é servidor, você não tem direito à remoção. E se ele é servidor e não foi deslocado pela administração, você também não tem direito àquela remoção, certo? Certo. Beleza. Em qualquer dessas hipóteses onde não cabe a remoção, cabe o afastamento do cônjuge. Primeira hipótese, eu sou servidor federal, trabalho aqui no Rio, a minha mulher é executiva, trabalha numa multinacional, é diretora, vice-presidente da multinacional. Ganha bem pra caramba. E aí, essa multinacional chegou para ela, ó, você terá que ir trabalhar lá em Manaus, que você vai ser presidente da fábrica lá em Manaus. Vai ter que ir para lá. Ela está indo para lá. Ela é servidora? Não. Empregada, iniciativa privada. Mas ela está indo para lá porque a empresa multinacional mandou ela ir para lá. Ela vai para lá. Eu tenho direito à remoção? Óbvio que não. Mas eu tenho direito, mostrando isso, olha só, então eu quero sair de licença para acompanhar a minha mulher, porque ela está indo lá para Manaus e eu vou com ela. Tenho direito? Tenho. Tenho direito a essa licença por prazo indeterminado. Ela vai ficar quanto tempo lá? 6 meses? 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20 anos lá? Ela ficar 20 anos lá, eu tenho direito de ficar 20 anos de licença. Só que essa licença é sem remuneração. Por isso que a gente não está muito preocupado, né? Pode ficar 20 anos de licença? Pode. Ah, qualquer momento, depois de 6 anos que ela está lá, a multinacional manda ela de volta, vai voltar para o Rio. Não tem mais direito àquela licença. Ó, minha mulher voltou para o Rio, quero me representar aqui para voltar a trabalhar. Tá legal? Tá legal. Então, se a minha mulher ficar 20 anos lá em Manaus, eu posso ficar 20 anos de licença lá em Manaus.
O que o Estatuto fala é o seguinte, nesse caso, ela foi lá para Manaus, vai ficar 20 anos lá. Se houver o meu cargo lá, eu sou auditor fiscal da Receita Federal. Tem auditor fiscal da Receita Federal lá em Manaus? Tem. Tem cargo vago lá de auditor fiscal? Tem. Tudo bem. Se tiver meu cargo lá e vago, aí a Receita Federal pode me lotar lá. Então, enquanto a mulher está aqui, você vai ficar trabalhando aqui na Receita Federal, aqui em Manaus mesmo. Tá legal. Aí eu vou ficar lá e vou ficar trabalhando. Mas se houver o cargo vago lá, é diferente da remoção, né? Diferente daquela remoção. Por plano de saúde, lembra? Ou para comparar a remoção para acompanhar o cônjuge. Eu, servidor federal, minha mulher servidora, estamos aqui no Rio de Janeiro, e a União removeu minha mulher para Manaus, eu tenho direito a ser removido para Manaus para trabalhar como fiscal lá em Manaus, independentemente de ter cargo vago lá ou não. A Receita Federal vai ter que se virar, porque eu tenho que ser removido para lá. Agora, se minha mulher é da iniciativa privada e vai para lá, eu tenho direito a uma licença sem remuneração. Se tiver vaga lá, pode ser que eu seja lotado lá. Tranquilo? E mesmo que ela seja servidora, mas não tenha sido removida pela administração. Eu sou servidor federal, minha mulher também, e aí a minha mulher pediu remoção. Se minha mulher pediu remoção para Manaus, eu tenho direito à remoção para acompanhar a minha mulher? Direito à remoção não, porque ela não foi removida de ofício. Ela pediu remoção. Eu posso pedir remoção e a administração concordar ou não, dependendo da sua concordância, mas se ela não concordar, eu não posso dizer que eu tenho direito porque a administração não separou o casal. Lembra que a gente falou na remoção? Não tem direito a ser removido. Mas, de qualquer maneira, tá legal. A minha mulher pediu remoção para ir para Manaus, eu não tenho direito à remoção, mas como eu quero ir para lá ficar com ela, então eu quero uma licença por prazo indeterminado. A administração vai ter que me dar. Certo? Certo. Então, é isso aí. Essa licença por afastamento do cônjuge. Mesma coisa que agora há pouco tempo, né? Recentemente agora, o STF acabou de decidir, né? Aliás, o STJ decidiu o seguinte. Um servidor passou no concurso. Passou no concurso e foi para outro lugar. O cônjuge tem direito a ser lotado lá naquela outra localidade, uma vez que o meu cônjuge passou no concurso e foi para lá? Não. Meu cônjuge passou no concurso e foi para lá. Se ele passou, eu não tenho direito a ser lotado lá. Pode ser que eu seja lotado lá. Mas direito, efetivamente, eu não tenho. Então, vamos lá. Licença para o serviço militar. O que é essa licença para o serviço militar? O servidor federal foi convocado para o serviço militar. Ele foi convocado para ir. Esse serviço militar aqui, gente, dificilmente será um serviço militar obrigatório, né? Não está dizendo serviço militar obrigatório. Ah, Gustavo, pode ser? Raramente. Por quê? Que é raro. Porque o serviço militar obrigatório é no ano que ele completa 18 anos. E o servidor tem que tomar posse, tem que ter no mínimo 18 anos. Então, dificilmente o servidor toma posse antes de prestar o serviço militar obrigatório. Ah, por que está fazendo dificilmente? Não é proibido? Não, proibido não. Porque eu acabei de completar 18 anos, fiz 18 anos, fiz um concurso, passei, estava esperando ser chamado, acabei de fazer aniversário. Naquele mês que eu fiz aniversário, me chamam para tomar posse. Eu posso tomar posse. Já cumpriu o serviço militar obrigatório? Não. Porque eu fiz aniversário no início do ano e ainda vou prestar o serviço militar obrigatório lá para o meio do ano. Então, eu posso tomar posse já tendo completado 18 anos e não ter cumprido o serviço militar obrigatório. Ah, Gustavo, mas aí as tuas obrigações militares estão em dia? Estão em dia. Estão em dia.
eu só vou ser obrigado a prestar o serviço militar obrigatório lá na frente. Estou em dia, não tem problema nenhum. Né? Mas dificilmente vai acontecer isso. Agora, no caso de guerra, o servidor foi convocado para a guerra. Durante o período que ele está em serviço militar, ele estará de licença. Então, ele vai ficar na guerra há quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos? Não interessa. Enquanto ele estiver no serviço militar, ele estará a serviço. Né? Então, ele estará de licença durante o prazo do serviço militar. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos, do tempo que for. Não interessa. Ele estará de licença. Acabou o serviço militar, ele foi liberado. Quando ele for liberado, ele pode se reapresentar imediatamente para trabalhar, mas ele tem direito a ficar mais até 30 dias em casa. Fui liberado agora da guerra, voltei para casa, quero ficar em casa uns 15 dias descansando. Pode? Pode. Mas esse período aqui é sem remuneração. Se ele quiser se reapresentar e voltar a trabalhar imediatamente, vai voltar a trabalhar e receber. Se ele quiser ficar em casa 1 semana, pode? Pode ficar em casa 1 semana sem receber. Se vai ficar em casa 1 mês sem trabalhar, pode? Pode, sem receber. Se ele quiser ficar em casa 2 meses, pode? Não. A partir de 30 dias vai começar a contar como falta já. Então, esse período de até 30 dias é sem remuneração. E o período de serviço? Os 6 meses que ele estava em serviço militar. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos. O Estatuto fala que, durante esse prazo do serviço, a remuneração será estabelecida em lei. O Estatuto não fala que esse período será remunerado ou não será remunerado. Fala que lei disporá sobre o assunto. A lei vai dispor sobre o assunto. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes vai misturar com a legislação militar. Né? O cara é oficial da reserva. Eu, por exemplo, sou oficial da Marinha. Né? Eu já fui oficial da Marinha, larguei a Marinha e fui para a reserva. Eu sou oficial da reserva não remunerado. Se eu for convocado para a guerra, né? Porque oficial da reserva são os primeiros a serem convocados, né? Se for convocado para a guerra, a legislação militar vai dizer, e o cara volta a receber como tenente da Marinha, volta a receber. Então, de repente, quando ele volta a receber pelo Exército, Marinha, Aeronáutica, que aí não vai receber pelo serviço público. Ou, se ele não é da reserva, então não tem como receber, ou seja, legislação vai dizer. Claro que alguém vai ter que pagar o cara, que ele não vai ficar lá um tempão sem receber, né? Alguém vai ter que pagar. Mas se cair na prova, durante o prazo de serviço militar, a licença será remunerada ou não? Resposta: a remuneração será disposta em lei. Só isso que eu posso dizer. Tá legal? Beleza, gente. Vamos dar uma paradinha aqui. Próxima aula a gente continua onde a gente parou.